O replicante Roy, então, que nunca chegou perto do cinturão de Orion, estaria apenas repetindo informação que ele estudou ou ele construiu dentro do seu cérebro de replicante o modelo do mundo real? E além disso, também aquelas emoções tão humanas como o medo de desaparecer e ser esquecido, que nem lágrimas na chuva. Os LLMs desenvolvem sua própria compreensão da realidade à medida que suas habilidades linguísticas melhoram. Em experimentos controlados, pesquisadores do MIT descobrem simulações da realidade se desenvolvendo profundamente dentro dos LLMs, indicando uma compreensão da linguagem além da simples imitação. Olhando para esse enigma, pesquisadores do MIT descobriram resultados intrigantes, sugerindo que modelos de linguagem podem desenvolver sua própria compreensão da realidade como uma forma de melhorar suas habilidades generativas. A equipe primeiro desenvolveu um conjunto de pequenos quebra-cabeças Carol, que consistiam em criar instruções para controlar um robô em um ambiente simulado. Então, pessoal, Carel, o que é esse negócio? Quebra-cabeças Carel são exercícios de programação usados em aulas introdutórias de ciência da computação. E o objetivo desses exercícios é ensinar conceitos de programação e habilidades de resolução de problemas. Isso aqui que é um exercício de Carel. Ele é um quebra-cabeça, digamos que você tem que controlar esse robô. Isso aqui ele serve para você ter essa introdução à programação e à resolução de problemas. Então você tem que fazer o robozinho chegar aqui no final, ele vai ter que pegar as chaves, então ele pode pegar objetos, soltar objetos, ele pode se mover nas 4 direções, e daí você usa esse tipo de exercício para aprender. E foi esse exercício que foi usado no artigo que a gente está comentando agora. Voltando para o artigo, eles então treinaram um LLM nas soluções, mas sem demonstrar como as soluções realmente funcionavam. Ou seja, quando você fala em treinar uma LLM, você dá a informação para ela, você dá um pacote de informação. Nesse caso, o pacote de informação continha só a resposta do exercício de Carel. Ele não tinha o desenvolvimento, então ele não ensinava para o robozinho como chegar no final, ele só ensinava o que era o final, beleza? Finalmente, usando uma técnica de aprendizado de máquina chamada sondagem, eles olharam dentro do processo de pensamento do modelo conforme ele gerava novas soluções. Após treinar mais de 1 milhão de quebra-cabeças aleatórios, eles descobriram que o modelo desenvolveu espontaneamente sua própria concepção da simulação subjacente, apesar de nunca ter sido exposto a essa realidade durante o treinamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele apenas recebeu ensinamentos de como era a resposta do enigma e ele construiu dentro de si uma simulação, um modelo do que era o enigma. Tá? Então, se é um caminho que ele precisa seguir e ele só recebeu o final do caminho, quer dizer que ele desenvolveu a ideia do caminho, a concepção, o modelo desse caminho dentro do seu próprio sistema para conseguir chegar nessa solução. Então ele aprendeu e ele raciocinou de uma forma mais profunda do que a gente imagina que as LLMs são capazes. Essas descobertas questionam nossas intuições sobre quais tipos de informação são necessárias para aprender o significado linguístico e se os LLMs podem algum dia entender a linguagem em um nível mais profundo. LLM, pessoal, para quem não sabe, é Large Language Model, ou seja, é um modelo de linguagem amplo, é um enorme modelo de linguagem. Por que amplo, enorme? Porque ele lê muito texto. O modelo da Meta, antigo Facebook, que saiu mais recentemente, ele é treinado em 400 bilhões de parâmetros, tá? Então 400 bilhões de linhas de texto, alguma coisa nesse sentido. É muito texto, é mais do que a internet toda, eles também são treinados em livros, jornais, revistas e tudo que já foi basicamente escrito que está disponível para essas empresas usarem como treinamento. No início desses experimentos, o modelo de linguagem gerou instruções aleatórias que não funcionam. Quando concluímos o treinamento, nosso modelo de linguagem gerou instruções corretas a uma taxa de 92%, 92,4%. Esse foi um momento muito emocionante para nós, porque pensamos que, se seu modelo de linguagem pudesse concluir uma tarefa com esse nível de precisão, poderíamos esperar que ele entendesse os significados dentro da linguagem também. Isso nos deu um ponto de partida para explorar se os LLMs de fato entendem o texto e agora vemos que eles são capazes de muito mais do que apenas costurar palavras às cegas. Então talvez vocês tenham visto aí em outros vídeos outras pessoas explicando inteligência artificial que a LLM ela somente adivinha a próxima palavra. E é assim que ele funciona de fato. Só que não é só isso, né?
o que a gente entende hoje em dia é que a gente não entende. Existe uma caixa preta ainda misteriosa de como elas funcionam, e esse artigo, esse estudo foi um jeito de tentar entender como as LLMs funcionam. Tá? Então, aqui ó, dentro da mente de um LLM, a sonda ajudou o Jim, o cientista, a testemunhar esse progresso em primeira mão. Sua função era interpretar o que o LLM achava que as instruções significavam, revelando que o LLM desenvolveu sua própria simulação interna de como o robô se move em resposta a cada instrução. À medida que a capacidade do modelo de resolver quebra-cabeças melhorava, essas concepções também se tornavam mais precisas, indicando que o LLM estava começando a entender as instruções. Em pouco tempo, o modelo estava consistentemente juntando as peças corretamente para formar instruções de trabalho. O cientista observa que a compreensão da linguagem pelo LLM se desenvolve em fases, muito parecido com uma criança aprende a falar em várias etapas. Eu achei isso aqui interessantíssimo, porque a gente está usando a nossa inteligência humana para criar uma inteligência artificial. E, não coincidentemente, essa inteligência artificial se desenvolve como a inteligência humana se desenvolve lá no começo. Então, como uma criança, no começo é como um bebê balbuciando, repetindo e principalmente ininteligível. Então, o modelo de linguagem adquire sintaxe ou as regras de linguagem. Isso permite que ele gere instruções que podem parecer soluções genuínas, mas ainda não funcionam. Então, como um bebê que vê o seu pai e a sua mãe só conversando, todo dia eles conversam, e o bebê começa a fazer barulho com a boca, que nem os pais fazem, né? Então o bebê fala gugu, dadá, blá, 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 todo mundo sabe como o bebê fala e não faz sentido. Mas esse é o primeiro passo dele para aprender a linguagem, que é a programação humana, né? A linguagem humana é a nossa programação, que programa o nosso cérebro e faz o nosso cérebro funcionar de forma humana. Depois disso, como uma criança se desenvolvendo, ele começa a formar frases. Mas são frases que não fazem sentido, assim como crianças falam frases que às vezes não fazem sentido, que não estão necessariamente corretas, a LLM estava se desenvolvendo dessa forma. Voltando, as instruções do LLM melhoram gradualmente, no entanto. Uma vez que o modelo adquire significado, ele começa a produzir instruções que implementam corretamente especificações solicitadas, como uma criança formando frases coerentes. O que está sendo estudado é uma LLM específica, e essa sonda é um outro modelo de linguagem que está sendo utilizado para entender os processamentos de dados da LLM que está sendo estudada. Antes de continuar, pessoal, vamos entender de uma forma muito básica como funciona uma LLM, tá? O seu input é o teu prompt. Então vamos lá digamos que você escreve um prompt. Escreva um haiku sobre um gato deitado na grama. Esse é o teu prompt, você dá enter. Esse prompt viaja na velocidade da luz até o data center lá da OpenAI e lá ele entra como um input. E a resposta que você recebe no final, o haiku completo, ele é o output final. Então o seu input original, ele não vira necessariamente, imediatamente, o output final. Na verdade, existe toda uma cadeia, existem níveis dentro do processo de uma LLM que essa inteligência trabalha para conseguir chegar nesse output. E a sonda, que a gente está citando aqui nesse artigo, essa sonda ela olha exatamente no meio do processo. Então ela olha depois do seu input principal, original, que é o teu prompt, e antes da resposta final. Ela olha esse meio para tentar entender como está funcionando esse, abre aspas, cérebro da inteligência artificial. Aqui no caso, nesse artigo, o que foi estudado foi uma LLM específica. Não fala aqui qual que foi uma LLM pequena, não foi nenhuma GPT da vida, mas eles estão estudando uma LLM, que é um modelo de linguagem enorme. E eles usaram um outro modelo de linguagem para estudar esse meio de campo aí do processo de pensamento da inteligência artificial. Então a sonda, que é esse modelo de linguagem, tinha uma intenção apenas de entrar no cérebro da LLM. Mas existia uma possibilidade remota de que ela também fizesse parte do pensamento para o modelo. Então, eu não entendo, não sou cientista da computação, mas existia uma possibilidade de que a sonda, ao analisar o funcionamento da LLM, na verdade, pudesse, de alguma forma, influenciar na resposta final. Então, aqui na parte do mundo bizarro, o que eles fizeram foi tentar descobrir se a sonda estava, de fato, influenciando na resposta da LLM. E para fazer isso, eles deram instruções diferentes para a LLM, deram instruções falsas. Voltando lá, como é um mapinha no qual o robô precisa se mover, eles deram instruções erradas. Quando aparece a palavra para cima, a frase para cima,
o robô, na verdade, ia se mover para baixo, e o oposto também. Para baixo, ele se moveria para cima. E eles fizeram isso para tentar entender se ele recebesse para cima e fosse para baixo, quer dizer que ele estava apenas repetindo o que estava no modelo de linguagem dele. Mas não foi esse o caso. Ele, na verdade, conseguiu completar o exercício de Carel, mesmo tendo recebido essas informações falsas. Isso quer dizer que, aparentemente, o que foi descoberto é que ele cria dentro do seu raciocínio, do seu cérebro de inteligência artificial, ele cria um modelo do mundo real, ou um modelo mais profundo, mais avançado da linguagem. Então ele conseguiu chegar na resposta mesmo tendo recebido informações falsas, porque ele tem um raciocínio muito mais profundo do que a gente ainda consegue entender. Basicamente é isso. Essa pesquisa visa diretamente uma questão central da inteligência artificial moderna. As capacidades surpreendentes de grandes modelos de linguagem são devidas simplesmente a correlações estatísticas em escala, ou seja, repetir o que está no seu banco de dados, ou os grandes modelos de linguagem desenvolvem uma compreensão significativa da realidade com a qual são solicitados a trabalhar. Essa pesquisa indica que o LLM desenvolve um modelo interno da realidade simulada, mesmo que nunca tenha sido treinado para desenvolver este modelo. Há muito debate hoje em dia sobre se os LLMs estão realmente entendendo a linguagem ou se o seu sucesso pode ser atribuído ao que são essencialmente truques e heurísticas que vêm de sorver grandes volumes de texto, ou seja, o texto no qual ele foi treinado. Essas questões estão no cerne de como construímos a IA e o que esperamos que sejam possibilidades ou limitações inerentes de nossa tecnologia. Esse é um bom artigo que analisa essa questão de forma controlada. Qual que é a importância desse artigo? É entender o que a gente está construindo. A inteligência artificial já é muito útil, muito poderosa, e ela só vai ficar cada vez mais forte. Só que a gente não entende. A gente, é claro, não eu aqui da IA e eu, mas os cientistas, quem está trabalhando com isso, não entendem exatamente como funciona. Ainda é um mistério o seu funcionamento, ainda como é um mistério o próprio funcionamento do cérebro humano. Então, talvez a questão da inteligência e do raciocínio sejam questões muito difíceis de entender. Mas a gente está chegando lá, um passinho de cada vez, e esse artigo foi interessantíssimo para dar esse passo extra na direção do entendimento. Agora vamos voltar lá na introdução, porque me chamou a atenção. Saca só. Peça ao modelo de linguagem como o GPT-4 para sentir o cheiro de um acampamento encharcado pela chuva, e ele educadamente recusará. Peça ao mesmo sistema para descrever esse cheiro para você, e ele falará poeticamente sobre um ar denso de antecipação e um cheiro que é fresco e terroso. Ou se fosse brasileiro, ele ia falar de um cheiro de terra molhada, não é verdade? Apesar de não ter experiência anterior com chuva nem um nariz para ajudá-lo a fazer tais observações. Uma possível explicação para esse fenômeno é que o LLM está simplesmente imitando o texto presente em seus vastos dados de treinamento, em vez de trabalhar com qualquer compreensão real da chuva ou do cheiro. Então esse é o ponto mais interessante que me chamou a atenção aqui. Quando você pergunta para uma LLM qual que é o cheiro de um acampamento depois da chuva, ele fala que ele tem um cheiro de terra molhada porque ele leu isso em algum lugar no seu treinamento, ou ele leu tanto texto e ele funciona de uma forma mais profunda do que nós conseguimos entender, que ele consegue desenvolver um modelo do mundo na forma de linguagem dentro de si mesmo para entender que quando a água da chuva cai na terra quente, ela exala um cheiro que se chama cheiro de terra molhada. É isso que é o mais surpreendente, porque o que esse artigo parece querer dizer é que possivelmente existe um entendimento mais profundo do mundo e da realidade humana do que a gente consegue pensar. E talvez seja verdade que as LLMs não são apenas papagaios que repetem o que está no seu treinamento, mas elas, na verdade, estão conseguindo criar modelos do mundo para entender e conseguir trazer respostas mais profundas. Tá? Então, talvez a gente não esteja criando apenas maquininhas de adivinhar a próxima pergunta, mas, na verdade, nós talvez estejamos realmente criando formas inteligentes que pensam, não necessariamente conscientes ainda, mas que pensam e raciocinam de forma lógica e mais profunda do que a gente consegue imaginar. E isso me fez pensar em um monólogo muito famoso, talvez um dos mais famosos da ficção científica, que é o monólogo das lágrimas da chuva, do replicante Roy, do filme original Blade Runner. Vamos considerar que Roy é uma inteligência artificial de ficção científica
muito mais avançada do que qualquer inteligência artificial que existe de verdade hoje em dia. As palavras finais do Android falam sobre memórias que ele teria visto, que ele teria experienciado. Mas ele cita exemplos que aconteceram muito antes e a uma distância que ele jamais percorreu. Afinal de contas, o Roy tinha sido produzido somente 4 anos antes. Assim como a LLM do artigo, o Roy estaria apenas repetindo informações nas quais ele foi treinado, ou essas memórias que ele cita seriam de alguma forma reais. Ou então, no exemplo desse artigo, o resultado obtido parece indicar que a LLM não poderia estar somente repetindo uma informação do seu banco de dados, até porque a informação que ele teria usado para concluir o teste não estava no seu treinamento. Lembra que no teste ele recebeu apenas o resultado final, ele não recebeu o desenvolvimento do teste no qual ele participou. Os resultados no estudo indicam que essa LLM e possivelmente todas as que a gente usa no dia a dia processam informação linguística de uma forma muito mais profunda do que a gente imagina, chegando a construir modelos do mundo para conseguir chegar nas suas respostas. O replicante Roy, então, que nunca chegou perto do cinturão de Orion, estaria apenas repetindo informação que ele estudou ou ele construiu dentro do seu cérebro de replicante um modelo do mundo real. E além disso, também aquelas emoções tão humanas como o medo de desaparecer e ser esquecido, que nem lágrimas na chuva. Meu nome é Alexandre e esse é o canal IA e Eu, o seu canal de inteligência artificial, futuro e tecnologia. Se você achou esse vídeo minimamente interessante, então vale a pena você se inscrever para acompanhar o canal, porque a gente vai conversar muito mais sobre inteligência artificial e o futuro da tecnologia e, além de tudo, o futuro da humanidade. Beleza? Então, acompanhe o canal.